Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a primeira edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Daqui a pouquinho a bola rola para Vasco da Gama e Santos em São Januário. E você que quiser fazer aquela aposta esportiva, vai lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Se for novo lá, usando o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito, tá? A rodada tá recheada bastante jogos, mas é óbvio que tu vai dar aquela priorizada no jogo do gigante. Então vai lá, pensou em apostas, pensou em 1xBet. Além de se divertir e brincar, você também ajuda aqui o meu trabalho, beleza? Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, tem muita situação importante para a gente discutir, mas antes, vamos dar uma passeada na rodada. Tivemos aí alguns jogos importantes nesse sábado, 4 jogos, e eu vou trazer para vocês os resultados. O Bahia perdeu em casa para o Flamengo por 3-2, o Fluminense venceu o Cuiabá por 2-0, e também tivemos o empate do Palmeiras em casa com o Red Bull Bragantino. O Palmeiras até abriu o placar, mas uma paulada de fora da área do Juninho Capixaba. O jogo acabou 1-1. E o Galo voltou a vencer 2-0 sobre o Internacional de Porto Alegre. O Atlético até entrou no G4. O G4 hoje é Botafogo com 15 pontos, Palmeiras segundo com 14, Fluminense em terceiro com 13 e Atlético Mineiro em quarto com 10. Inclusive, se o Botafogo vencer nessa rodada contra o Goiás fora de casa, o Botafogo vai a 18 pontos, abre 4 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado, e 5 pontos aí do Fluminense, que é o terceiro, e 8 pontos do Atlético, que provisoriamente é o quarto colocado. Beleza? Bom, sobre projeção, dar uma pincelada breve aqui para vocês. Em caso de vitória, no máximo, o Vasco chega aí à 8ª colocação, e vencendo o Santos, no mínimo, ele é o 11º colocado. A depender de alguns resultados dessa rodada de domingo, aí ele consegue chegar até a 8ª colocação. Em caso de derrota, né, que não é o que nenhum de nós queremos, o Vasco pode entrar até na zona de rebaixamento, tá? O Vasco hoje tem 6 pontos, o Cuiabá tem 4 pontos, o Goiás tem 3, o Curitiba tem 2, e o América Mineiro 1. O Corinthians ganhando nos ultrapassa, o Goiás ganhando, aí vai a depender um pouco da questão aí de saldo de gols. Na verdade, número de vitórias. Se o Vasco perder, o Goiás chega aos mesmos 6 pontos com 2 vitórias. Então, com isso, Corinthians e Goiás têm condição de nos ultrapassarem, tá? Então, o Vasco poderia aí, dependendo da combinação de resultado, entrar na zona de rebaixamento. Um simples empate aí já deixa a gente fora da zona de rebaixamento para essa rodada, tá bom? Dito isso, vamos falar agora um pouco sobre o jogo entre Vasco e Santos, e tem algumas situações. Tanto o Juan Cruz como o Carabajal, por serem jogadores do Santos emprestados ao Vasco da Gama, estão fora da partida. Duas novidades que devem pintar na lista de relacionados, lembrando que o Vasco não divulgou a lista dos atletas que vão para a partida contra o Santos, devem ser segunda para o companheiro Joel Silva do Lance. O atacante Ryan, da base, está muito bem, o sub-17 aí tá tranquilo, abriu até 2-0 nas quartas de final agora da Copa do Brasil contra o Ceará, eliminou o Flamengo nas oitavas dentro da Gávea, e o moleque tá super bem lá e vai ganhar uma oportunidade. Lembrando que o Juan Cruz não tá relacionado. E não sendo relacionado também o Carabajal, quem deve estar na lista de suplentes no banco de reservas é o Matheus Carvalho, ex-Matheus Cocão, tá? Então essas são algumas das novidades aí. Falando sobre jogadores que podem ganhar uma oportunidade, não temos ainda a confirmação do time titular, mas o Eric Marcos entrou bem, marcou um gol, e é um jogador que, se não começar como titular, deve ser uma das primeiras opções do técnico Maurício Barbieri. O Luco Orediano também entrou bem na partida. São dois jogadores que devem ser melhor observados pelo Barbieri. Andrei Santos já está com a seleção, assim como também o Marlon Gomes, que sequer atuou
na partida contra o Curitiba. Então, abre-se uma vaga no meio de campo. A tendência é que o Barbieri oportunize o Matias Galarza. Eu, particularmente, prefiro o Cauã Barros, mas a provável escalação do Vasco aí deve ser o goleiro Léo Jardim, nas laterais Puma, Rodrigues e Piton, a zaga Robson e Léo, na cabeça da área Rodrigo, mesmo tendo uma atuação claudicante, acho que não deve sair do time, deve ir Rodrigo, Galarza e Jair, e aí Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. O time mais provável se o Barbieri mexer é esse. Caso ele queira fazer alguma alteração, ele pode aproveitar que o Andrei não tá, jogar com Rodrigo e Jair ali e trazer o Alex Teixeira para jogar como meia e abrir o Eric Marcos naquela ponta esquerda, ou até dar uma oportunidade por Eliano passando o Peck para o outro lado e quem sabe até tirando o Teixeira do time. Enfim, então diria para vocês aí que o Galarza é o mais provável para herdar essa vaga do Andrei Santos, e caso alguém ganhe uma vaga no time titular, pode ser que seja o Eric Marcos, e aí a tendência é com o Alex Teixeira espere no banco, caso de fato o Barbieri mexa no time. Falando sobre o técnico Maurício Barbieri, vai uma informação importante. Antes do jogo do Curitiba, ele foi julgado virtualmente pela expulsão, ainda lá no jogo do Atlético Mineiro, pegou 2 jogos de gancho. Ele já cumpriu um jogo contra o Palmeiras e aí teria que cumprir mais um. Como o julgamento foi próximo ali ao jogo do Curitiba, ele atuou, o Vasco entrou com um efeito suspensivo e ele está liberado da partida agora contra a equipe do Santos, tá? A princípio ele teria que cumprir suspensão nesse jogo, mas ele está aí sob efeito suspensivo, então teremos o técnico Maurício Barbieri na beira do gramado para comandar os Gigantes da Colina. Agora vamos aqui um pouco a outros assuntos. Uma informação importante que acabou passando batido no decorrer da semana, e está até um pouquinho atrasado, né? O preparador físico do Vasco, o chefe da preparação ali, o Daniel Félix, recebeu uma proposta do Vanderlei Luxemburgo para integrar o corpo técnico lá do Palmeiras e deixou o Vasco da Gama, tá? O Vasco até comunicou de forma oficial em suas redes sociais da seguinte forma: o Vasco informa que o coordenador de performance Daniel Félix não faz mais parte da comissão permanente e se direciona para novos desafios em sua carreira. O gigante deseja sucesso na trajetória do profissional e agradece pelos serviços prestados. Então, Daniel Félix não faz mais parte do corpo técnico do Vasco da Gama. Sobre o entorno ali do CT Moacir Barbosa, já vinham acontecendo algumas obras ali e o prefeito Eduardo Paes foi ao Twitter e comemorou ali a inauguração de fato ali da finalização das obras no entorno do CT do Vasco, também do Fluminense, que tinha barro, não tinha iluminação, não tinha calçada, o asfalto na parte do Vasco que tinha era um asfalto bem mambembe e até deu uma repaginada e ficou legal. Eu vou deixar passando algumas imagens para vocês aí, enquanto eu leio o tweet do Eduardo Paes. Inclusive, quando pega a camisa do Vasco do Fluminense, ele dá aquela em cima da camisa do Fluminense, ele é vascaíno, e até deixa de forma bem humorada o final do seu tweet aí. Vamos lá. Aspas para o prefeito Eduardo Paes. Finalizamos a urbanização do entorno dos centros de treinamento do meu Vascão e do Fluminense em Jacarepaguá. Foi feito rede de drenagem, calçadas, asfalto e iluminação. Com o acesso facilitado, agora é só o pessoal treinar para ver se alcança o Botafogo, tá? Algumas imagens vocês viram aí no redor ali do CT do Fluminense. As últimas imagens ali na rua e na frente do CT Moacir Barbosa, tá? Bom, dito isso, vamos agora aqui comentar uma situação também importante e assim a gente encerra. Segundo apurou o companheiro Lucas Pedrosa e também o Juan de Lima, jornalista que trabalha com Pedrosa no canal do Pedrosa, o Vasco segue interessado aí na contratação do zagueiro Lianco. Lianco que andou curtindo algumas publicações do Vasco, um baita de um zagueiro destro, de qualidade, velocidade, faria uma zaga estupenda com o Léo, elevaria o nível da zaga do Vasco, talvez sendo uma das principais zagas aí do país, e o jogador, o Vasco tem interesse ainda na contratação dele, não surpreendam se ele acabe pintando na janela do meio do ano.
E o que pode facilitar a situação é que o time que ele atua, o Southampton, está bem na iminência de ser rebaixado no campeonato inglês, tá? Ele ganha em Libra, tem 26 anos, não seria, né, pensa assim, pô, faz muito sentido ele trocar a Premier League pelo Brasil. Ele não vê com muito maus olhos não, porque ele pensa ainda em seleção brasileira, então não seria problema um retorno ao Brasil. A questão é o Southampton liberar o atleta que eles compraram, não tem tanto tempo, até investiram uma quantia na contratação do jogador, que anteriormente jogava no futebol italiano, tá? Então vamos aguardar um jogador que o Vasco monitora, mapeia e tem interesse aí para a janela do meio do ano. Daí, aí de fato, o Vasco conseguir contratar, são outros 500, tá? Mas a situação do Lianco não é dada como encerrada, não. O Vasco tentou contratar o zagueiro no começo da temporada, mas sem sucesso. A temporada estava pela metade lá na Europa e aí foi mais difícil. Vamos ver que bicho que vai dar agora na janela do meio do ano, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição do dia. Vou ver se antes do jogo eu consigo chegar com a nossa segunda edição. Hoje é domingo, dia das mães. Minha mãe mora longe, né? Mora hoje aqui fora do centro aqui do Rio de Janeiro. Fez uma viagem aqui para visitar a gente, então não estarei em São Januário. Vou tirar o domingo para almoçar com a minha mãe, né? Ver meus irmãos. Então vou ver o jogo de outro lugar, né? Talvez no restaurante ou na casa do meu irmão. Mas não estarei em São Januário, então já estou adiantando a vocês aqui, tá? Vou fazer meu pós-jogo, inclusive, sem ser da minha casa, de outro local. Mas enfim, de lá onde eu esteja, espero fazer um pós-jogo aí feliz, comemorando uma vitória do Gigantão da Colina, tá? Mas bem provavelmente lá para meio-dia eu devo estar chegando com a nossa segunda edição, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, ó. Vai fazer a apostinha, vai fazer aquela fezinha, vai lá na 1xBet. Tamo junto.